Se você tá vendo isso, é porque eu falhei. É porque eles me acharam. Mas foda-se, parceiro. O importante é que essa fita chegue em alguém. Que alguém entenda a parada de verdade. Pode me chamar de Sombra. É como me conheciam lá dentro. Tenho 28 anos, mas parece que vivi uns 100. Desses 28, passei 12 no crime, tá ligado? Comecei moleque, de olheiro, passei pra vapor, depois soldado, até virar segurança pessoal dos cabeça da facção. Eu era o cara que ficava na porta da sala, onde o destino de centenas era decidido. Eu ouvia tudo. E o que eu vou te contar aqui não é historinha de guerra de morro, de disputa por boca de fumo. Isso é a ponta do iceberg, a desculpa que eles dão pra gente se matar. A verdade é muito mais suja, mano. A verdade tem nome, CPF e um escritório com vista pro mar na Barra da Tijuca. E eu vou te dar esse nome. Só peço que você escute até o fim, porque cada palavra que eu tô soltando aqui tá encurtando minha vida. O que eu vou te provar hoje é que o dono do morro não usa Kenner no pé e nem anda de fuzil pra cima e pra baixo. O verdadeiro dono do comando, o cara que manda de verdade, usa terno cinza, bebe uísque importado e nunca pisou na favela. Nós, os soldados, os gerentes, os chefões que você vê no jornal, a gente é só funcionário. Funcionário de uma empresa multinacional do crime, cujo CEO a gente chama de doutor. Ele transforma nosso sangue, o sangue dos meus irmãos, em contratos milionários com o governo, em licitações de segurança, em manchetes de jornal que elegem político. A guerra que a gente travava lá embaixo não era pelo controle do tráfico, era para manter o preço do ativo dele lá em cima. O ativo somos nós, o caos que a gente causa. E saber disso, mano, te transforma num passivo. E nessa empresa, passivo não é demitido com carta de recomendação, é zerado, apagado da planilha. É por isso que minha cabeça tá a prêmio. Não porque eu traí o movimento, mas porque eu descobri quem é o verdadeiro dono dele. Eu lembro como se fosse ontem. Tava num sítio em Guaratiba, um daqueles lugares que os patrão usam para relaxar. Cheiro de picanha no ar, pagode tocando no talo, as mulheres tudo em volta da piscina. E eu lá, no meu canto, de pé há 8 horas, com o AK no colo, só observando. O meu trabalho era esse, ser invisível, ser uma parede com olhos. E por ser invisível, eu ouvia o que ninguém mais prestava atenção. Eles não falavam de guerra, de tomar território inimigo. As palavras eram outras. Logística, remessa, planilha de custos, retorno sobre investimento. Parecia uma reunião de diretoria, tá ligado? Um dos chefes, um cara temido, que mandava matar por muito menos, tava com o telefone no ouvido, falando baixo, quase gaguejando. Sim, senhor. Entendido, doutor. A operação tá controlada. Quando ele desligou, tava suando frio. Ali eu saquei. Aquele leão que botava terror em todo mundo era só um cachorrinho na coleira de alguém muito, mas muito mais poderoso. Alguém que ele nunca tinha visto o rosto. O sistema, irmão, é uma máquina perfeita. Ele precisa de combustível para funcionar. E o combustível é o nosso sangue. A favela é o motor, barulhento, que solta fumaça e chama a atenção. Mas quem tá no volante, com o ar-condicionado ligado, escolhendo o caminho, não tá aqui. Ele só acelera ou freia, dependendo do que o mercado financeiro dele precisa. Se precisa que o preço dos imóveis na Zona Sul suba, ele manda apertar a guerra. Se precisa que um candidato a governador ganhe a eleição com um discurso de lei e ordem, ele manda criar o caos para justificar a intervenção. A gente era só a ferramenta. E quando uma ferramenta descobre que é ferramenta e começa a pensar por conta própria, ela é descartada. A demissão aqui é uma bala na nuca e uma cova rasa. É por isso que eu tô nesse quarto de hotel fudido,
em algum lugar do Brasil, que nem eu sei direito, olhando pela fresta da cortina a cada moto que passa. O medo não é de morrer. O medo é morrer sem ninguém saber o porquê. Tudo mudou para mim numa terça-feira chuvosa. Um vacilo, mas não foi meu. Um dos patrões me mandou buscar um documento no escritório dele. Um lugar discreto na Barra. Sala de espera chique, secretária bonita, cafezinho, o caralho. Entrei na sala dele e ele não tava. Mas em cima da mesa, aberta, tinha uma pasta. Uma pasta azul, simples, daquelas de cartolina. Eu não devia ter olhado, eu sei. Minha função era pegar o envelope e sair. Mas algo me chamou. E o que eu vi ali, mano, não eram só os balanços do tráfico. Eram contratos, licitações, nomes de políticos, de juízes, de empresários. E no centro de tudo, um nome, sempre o mesmo, assinando como consultor, como intermediário. O nome do doutor. Foi ali que eu entendi que a gente não vendia só droga. A gente vendia o caos. E era o negócio mais lucrativo do Rio de Janeiro. Você já parou para pensar por que a guerra nunca acaba? Não importa quantos de nós morram. A resposta não tá no morro, tá naquela pasta. Meu começo, mano, não tem nada de glamuroso. Nasci e cresci na rocinha, tá ligado? Não essa rocinha de clipe de funk ou de gringo fazendo tour. A rocinha de verdade. O cheiro de esgoto misturado com o de feijão cozinhando. O som do pagode vazando de um bar misturado com um moleque gritando gol no campinho de terra. E lá no fundo, bem longe, o pipoco eventual que a gente aprendia a ignorar como se fosse trovão. Meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. História clássica. Era só eu e minha mãe, guerreira pra caralho, numa casa que não dava nem pra chamar de casa. Um barraco de 2 cômodos, telha de amianto que no calor virava um forno, e na chuva, uma peneira. A gente tinha um colchão no chão, uma TV de tubo que pegava 3 canais e um fogão de 2 bocas. Luxo pra gente era ter mistura pra botar no prato todo dia. O que mais faltava ali não era nem dinheiro, parceiro, era perspectiva. Era olhar pela janela e só ver outros barracos iguais ao seu, um labirinto de beco e escada que parecia que sempre ia te levar para o mesmo lugar. Minha mãe, Dona Cida, era a definição de fibra. Acordava todo dia às 4 da manhã, o céu ainda preto, pegava a van até a parte baixa, depois o busão lotado até a central e de lá o metrô para a Zona Sul. Ia limpar a casa dos bacanas em Ipanema. Eu via ela saindo, com a marmita na bolsa, e voltando só de noite, quebrada, com as mãos vermelhas de tanto usar que boa, e o cheiro de produto de limpeza grudado na roupa. Ganhava um salário mínimo, mano. Um salário para pagar aluguel, luz, gás e fazer a compra do mês, que nunca durava o mês todo. Quantas vezes eu não vi ela sentada na beira da cama, de madrugada, chorando baixinho para eu não ouvir, olhando as contas e o resto de arroz no pote. Ela pulava o jantar dizendo que estava sem fome, só para ter certeza que o prato do filho dela ia estar cheio. Essa imagem, tá ligado? A imagem da mulher mais forte que eu conheci, sendo humilhada em silêncio por uma vida de trabalho que não pagava nem a dignidade dela. Isso aí molda um homem, ou quebra ele. A humilhação, parceiro, tem um gosto amargo que você nunca esquece. Lembro de um dia na escola. Eu devia ter uns 12 anos. Meu quichute estava tão velho que abriu um buraco na sola, e eu botei um pedaço de papelão dentro para disfarçar. Choveu. O papelão virou uma pasta, e meu pé ficou todo molhado e sujo de lama. Na hora do recreio, um moleque da sala, filhinho de alguém que tinha uma condição melhor, apontou pro meu pé e começou a rir. Olha o pé de barro. A turma toda riu junto. Naquele momento,
Eu senti um ódio que nunca tinha sentido na vida. Não era ódio do moleque, era ódio da situação. Ódio de ver minha mãe se matando para eu ter um tênis rasgado. Ódio de saber que não importava o quanto a gente se esforçasse, a gente sempre ia ser o motivo da piada de alguém. Naquele dia, voltando para casa, eu jurei para mim mesmo que nunca mais ninguém ia rir de mim. Eu não sabia como, mas eu ia dar um jeito de virar o jogo. Eu só não sabia que o preço para virar esse jogo era a minha própria alma. A virada veio da pior forma possível. Minha mãe ficou doente. Começou com uma febre, umas dores no corpo. A gente achou que era uma gripe forte. Mas a coisa foi piorando. Ela começou a tremer, a delirar de febre, a vomitar. Corri com ela pra UPA. E ali, mano, eu conheci o inferno na terra. Um corredor lotado de gente gemendo. Um cheiro de desinfetante misturado com doença. Uma espera que não acabava nunca. Depois de 6 horas, um médico cansado, com olheiras fundas, olhou para ela por 2 minutos e falou que era dengue. Deu um soro e mandou para casa. Mas não era dengue comum, era a hemorrágica. Na madrugada, ela começou a sangrar pelo nariz. O desespero que bate, irmão, você não tem noção. Voltei para a UPA com ela nos braços, mas a fila era a mesma, o caos era o mesmo. Eu vi a vida da minha mãe escorrendo por entre meus dedos. E o Estado, que devia cuidar dela, estava me dando as costas. Foi ali que eu entendi que, pra gente como a gente, não existe sistema. Existe a sorte. E a nossa tinha acabado. Foi quando eu estava sentado na calçada da UPA, chorando de raiva e impotência, que o BN apareceu. BN era o gerente da boca de fumo da nossa área. Um cara mais velho, respeitado, que todo mundo conhecia. Ele parou o carro do meu lado, um Corolla prata, e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo, engasgando nas palavras. Ele não falou muito, só olhou para minha mãe, pálida, no banco de trás do carro de um vizinho, e disse: "Espera aí." Entrou na comunidade e voltou 5 minutos depois, com um bolo de dinheiro na mão e um papel com um endereço. "Leva ela nesse hospital particular em Laranjeiras. Fala que foi o Doca que mandou. O resto a gente desenrola depois." E antes de sair, ele botou a mão no meu ombro e falou a frase que selou meu destino: "A gente cuida dos nossos, moleque. O sistema esquece, a gente lembra." Naquele momento, o Comando Vermelho não era uma facção criminosa para mim. Era a única família que tinha estendido a mão quando eu mais precisei. A dívida que eu contraí ali não se pagava com dinheiro. Uma semana depois, minha mãe estava fora de perigo, se recuperando em casa. O alívio era gigante, mas a dívida estava lá, martelando na minha cabeça. BN me chamou para conversar. Eu tinha acabado de fazer 14 anos. Ele me ofereceu um radinho. Meu trabalho era simples: ficar no alto da escadaria, na entrada da favela, e avisar se a polícia subisse. "É só para começar, para você pagar o que deve para a firma", ele disse. Me ofereceu R$ 500 por semana. 500 por semana, mano. Minha mãe se matava o mês inteiro, pegando 4 condução por dia, para ganhar 900 e pouco. Em 2 dias de trabalho, sem sair do meu próprio bairro, eu ia fazer mais do que ela fazia em 15. Que escolha eu tinha, parceiro? Voltar a ver ela chorando por causa de conta? Esperar a próxima doença e contar com a sorte na UPA de novo? Não, irmão. A escolha já tinha sido feita por mim no dia em que eu nasci naquele barraco. Eu peguei o rádio. Naquele primeiro dia, com o walkie-talkie na mão, eu tremia mais que tudo. Cada barulho de moto eu achava que era a polícia. O coração na boca. Mas junto com o medo veio outra coisa. Uma sensação de poder. Eu não era mais o moleque do tênis furado. Eu era parte de algo. Eu tinha uma função. Quando recebi o primeiro pagamento,
uma pilha de notas de 50. A primeira coisa que eu fiz foi ir no mercado e encher o carrinho. Comprei carne, iogurte, biscoito, tudo que a gente só via na propaganda da TV. Comprei um par de tênis novos para mim e um remédio caro para minha mãe. A alegria no rosto dela quando viu aquelas sacolas, aquilo, para mim, valeu qualquer risco. Eu me senti o homem da casa. Eu estava finalmente cuidando dela, do jeito que ela sempre cuidou de mim. Eu estava devolvendo a dignidade que o sistema tinha roubado dela. Mal sabia eu que eu estava só trocando de dono, vendendo a minha dignidade para um leilão que eu nem sabia que existia. Hoje, trancado nesse quarto, eu penso naquele moleque de 14 anos, tão ingênuo. Ele achou que estava entrando para uma irmandade que cuidava dos seus. Ele achou que estava lutando contra um sistema injusto. Ele não fazia ideia de que o cuidado do BNIS era só o recrutamento de um novo funcionário. Ele não sabia que a guerra que ele ia lutar não era pela favela, nem pela família dele. Era só para manter o preço do caos lá em cima, para encher o bolso de um cara que ele nunca ia conhecer. O tal doutor. Aquele dinheiro que salvou a minha mãe foi só um adiantamento, um investimento. Eles não salvaram a vida dela por bondade. Eles compraram a minha. E por 12 anos, eu fui um ativo leal que deu muito lucro. O problema é que eu comecei a fazer perguntas. E nesse negócio, um ativo que pensa vira um passivo. E a única forma de se livrar de um passivo, na planilha deles, é deletando a linha. Para sempre. Do radinho na mão para a peça na cintura foi um pulo, mano. Quando fiz 16, o BN me chamou e falou que eu tinha provado meu valor, que eu não era mais moleque. Me deu uma pistola. Uma Taurus .40, cromada, pesada pra caralho. Lembro do frio do metal na minha mão. Naquele dia, eu deixei de ser o olheiro e virei vapor. Meu ponto era numa viela apertada, com cheiro de mofo e de maconha. Eu não só vendia, agora eu também garantia a segurança do ponto. O dinheiro dobrou. De 500 foi para 1.000 por semana. Eu comecei a me sentir alguém, tá ligado? As novinhas olhavam diferente, os mais velhos me cumprimentavam com respeito. Aquele medo inicial virou uma adrenalina viciante. Cada cliente atendido, cada pacote vendido, era uma pequena vitória contra o sistema que me humilhou. Eu estava aprendendo na prática a lei da oferta e da procura, o controle de estoque, a gestão de risco. A rua era a minha faculdade e a mercadoria era o diploma que me dava o que a escola nunca me deu: grana e respeito. Eu estava tão focado no meu pequeno império que não via a engrenagem maior girando ao meu redor. Aos 18, eu já não era mais vapor, eu era soldado. O fuzil virou extensão do meu braço. Meu trabalho mudou. Eu não vendia mais no varejo. Eu protegia o atacado. Fazia a segurança dos comboios que subiam com a carga. Participava das guerras para tomar território dos rivais. O primeiro tiroteio de verdade. Parceiro, você nunca esquece. O som do AK-47 perto do seu ouvido é ensurdecedor. O cheiro de pólvora entra no nariz e nunca mais sai. O medo tá lá, gelando a espinha, mas você não pode demonstrar. Você atira, grita, xinga, porque se você parar, você morre. E depois que acaba, e você vê que tá vivo, vem uma onda que não sei explicar. Uma sensação de poder, de ter olhado a morte na cara e cuspido nela. A rotina se instalou. Medo virou cautela. Respeito virou temor. O dinheiro já era outro nível. Eu reformei a casa da minha mãe, botei ar-condicionado, TV de tela plana. Ela nunca perguntava de onde vinha, só me olhava com um orgulho triste no fundo dos olhos. Para ela, eu era o filho que venceu. Para mim, eu era o cara que estava aprendendo que, para proteger o que é seu, você precisa estar disposto a destruir o que é do outro.
Meu chefe direto era o BN. O mesmo cara que me deu o dinheiro para o hospital. Ele era o frente da comunidade, o chefão. Um cara de uns 40 e poucos anos, barrigudo, que andava de chinelo Kenner e cordão de ouro grosso pra caralho. Ele era a lei no morro. Resolvia briga de vizinho, pagava a cesta básica para quem precisava, mas também mandava executar traidor sem piscar. Tinha um poder que eu achava absoluto. Lembro de uma vez que um comerciante da entrada da favela teve a loja assaltada por uns moleques de fora. Em menos de uma hora, o BN mandou buscar os caras. Eles chegaram na quadra, já todo arrebentado. O BN olhou para eles, calmo, e falou: "Aqui dentro quem cuida do povo sou eu. Vocês desrespeitaram a minha casa." E mandou dar um tiro na mão de cada um. Naquele dia, a comunidade inteira aplaudiu. Ele era o Estado ali, provedor e carrasco. Eu olhava para ele e via o topo da cadeia alimentar. Eu queria ser aquilo, o dono do meu mundo, temido pelos inimigos e amado pelo meu povo. A ilusão era perfeita, mano. Com 20 e poucos anos, eu virei segurança pessoal dele. O braço direito. Eu não ficava mais na pista, na linha de frente. Meu lugar era do lado do trono. Eu dirigia o carro dele, ficava na porta das reuniões, ouvia todos os desenrolos. O dinheiro era absurdo. Eu tinha meu próprio carro, um apartamento alugado no asfalto, roupa de marca. Eu era a prova viva de que o crime compensava. Eu tinha saído do esgoto para cobertura, tá ligado? Eu me sentia intocável. Parte de uma irmandade poderosa que controlava a cidade. Quando a gente descia pro asfalto, num comboio de carro blindado, e via os bacanas se encolherem de medo, eu sentia um prazer doentio. O jogo tinha virado. Agora era eu quem tinha o poder de fazer o filhinho de papai tremer na base. Eu realmente acreditava que o BN era o rei, que o nosso poder vinha dos nossos fuzis e da nossa coragem. Eu achava que a gente tinha construído aquele império na marra, no sangue. Era uma mentira bonita, parceiro. E eu estava apaixonado por ela. Tudo ruiu numa noite de quinta-feira, em meados de 2018. Uma noite abafada, com cheiro de chuva que não vinha. O BN me ligou. A voz dele estava diferente, tensa. "Sombra, se arruma, bota a melhor roupa. A gente tem uma reunião importante. E deixa o fuzil. Leva só a pistola discreta." Achei estranho pra caralho. Reunião sem fuzil? E por que a roupa? Mas ordem era ordem. Botei uma calça jeans escura, uma camisa polo preta, e fui. Ele me mandou ir para um sítio em Vargem Grande. Um lugar longe, isolado. O caminho todo, ele ficou em silêncio, batucando os dedos no volante. Não era o BN que eu conhecia. O leão estava acuado. Eu não sabia por quê, mas o ar dentro daquele carro estava pesado, elétrico. Eu sentia que aquela noite ia mudar alguma coisa para sempre. Eu só não tinha a menor ideia de que ela ia mudar tudo. Que ela ia quebrar o espelho e me mostrar o monstro que realmente controlava o nosso reflexo. Quando chegamos no sítio, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Nada de funk tocando, nada de mulher rindo. Só o som dos grilos. O lugar era de luxo. Uma casa principal enorme, toda de vidro e madeira. Uma piscina iluminada com luz azul. Mas o que me chocou foram os carros estacionados em frente. Não era a nossa frota de Hilux e Corolla. Eram 3 Audi A8 pretos, blindados, com os vidros tão escuros que pareciam buracos negros. Pareciam carros de presidente, tá ligado? Saímos do nosso carro e eu senti o cheiro de grama cortada, um cheiro de riqueza que não pertencia ao nosso mundo. O BN ajeitou a camisa, respirou fundo como um cara que vai pular de um penhasco e disse: "Fica perto de mim e de boca fechada, não importa o que você veja ou ouça." Ali, meu instinto de soldado gritou. Aquilo não era uma reunião de facção, era outra parada. Uma parada muito acima da nossa.
Das portas dos Audi saíram uns 5 ou 6 homens. Nenhum deles parecia com a gente. Eram todos mais velhos, na casa dos 50, 60 anos. Brancos, de cabelo grisalho bem cortado, usando ternos caros, cinza ou azul marinho. Sem cordão de ouro, sem tatuagem à mostra. Usavam sapatos italianos que deviam custar mais que o meu carro. Eles não andavam, eles deslizavam. A postura era de quem era dono do mundo e sabia disso. Eles não precisavam de fuzil para impor respeito. O poder deles era outro, um poder silencioso, que vinha de dentro. Eu fiquei parado, a mão suando perto da pistola na minha cintura, me sentindo um lixo, um moleque com uma arma de brinquedo, perto de homens que moviam o mundo com um telefonema. Eles nos olharam como se a gente fosse parte da mobília, com uma indiferença que era mais assustadora que qualquer ameaça. Então, um deles, o mais velho, de terno cinza e cabelo todo branco, deu um passo à frente. Ele não era alto nem forte, mas tinha uma presença que enchia o ambiente. BN, o meu chefe. O cara que eu vi mandar matar por um olhar torto, o leão da porra toda, fez algo que eu nunca imaginei ver na vida. Ele andou na direção do velho, abaixou a cabeça, quase numa reverência, e falou com uma voz mansa, submissa, que eu mal reconheci. "Boa noite, doutor. Está tudo pronto." Meu sangue gelou. O mundo parou de girar. Meu cérebro deu um nó. Doutor? Aquele era o doutor? O nome que eu ouvia em sussurros, o fantasma que ninguém via? Eu fiquei travado, parceiro. Era como ver um Deus se ajoelhando para uma força que eu nem sabia que existia. A hierarquia inteira do meu mundo, tudo que eu acreditava sobre poder, sobre quem mandava, desmoronou em 3 segundos. O som do meu coração batendo era a única coisa que eu ouvia. Naquele instante, eu entendi. Nós não éramos os donos, nós éramos os cachorros. E o dono tinha acabado de chegar. O doutor, como eu vim a descobrir, juntando as peças depois, não era um criminoso. Pelo menos, não no sentido que a gente entende. Ele era um empresário de altíssimo nível, com negócios legítimos. Dono de construtora que ganhava licitação do governo, de empresa de segurança que prestava serviço para a estatal, de firma de importação e exportação. Um filantropo, com o nome na lista de doadores de campanha de metade dos políticos do Rio. Ele nunca encostou num quilo de cocaína. O negócio dele não era droga. O negócio dele era o caos. Nós, a facção, a guerra, o sangue derramado, éramos o principal ativo da empresa dele. Um ativo que desvalorizava imóveis para ele comprar na baixa, que criava a demanda por seus serviços de segurança blindada, que elegia os políticos de lei e ordem que ele financiava. Nós éramos o problema e ele vendia a solução. A gente se matava no morro, achando que era por território, mas era só para ajustar o preço das ações na bolsa de valores particular dele. A operação era genial na sua crueldade. O dinheiro sujo da droga, que a gente ralava para fazer, subia para o caixa do BNN. De lá, ele não ia para paraísos fiscais em mala. Ele era lavado dentro do Brasil mesmo. Entrava como investimento nas empresas do doutor. Virava contrato de obra superfaturada, compra de equipamento de segurança com nota fria, doação de campanha. O dinheiro voltava para o sistema limpo, legal, pagando imposto. E com esse dinheiro limpo, ele comprava tudo. Comprava o silêncio de um juiz com uma consultoria para a empresa do filho dele. Comprava um chefe de polícia garantindo a promoção que ele queria. A gente achava que estava em guerra com a polícia, mano. Que burrice! A gente estava em guerra com quem o doutor mandava. Uma operação grande no nosso morro não era para acabar com o tráfico. Era para quebrar a concorrência dele ou para criar uma manchete de jornal que ajudasse um aliado político.
O sistema não era nosso inimigo. Era o principal sócio. Eu vi isso acontecer na prática. Tinha um gerente nosso, o Geleia, que era ambicioso. Ele achou que podia ser mais esperto e começou a desviar uma parte da grana, uns 200 mil por mês. Ele achou que o BN ia dar um esporro, talvez quebrar ele na porrada. Vacilo. Numa manhã de quarta, o Geleia sumiu. Ninguém viu, ninguém ouviu nada. A mulher dele foi na boca perguntar desesperada. O BN só olhou para ela e disse: ele resolveu tirar umas férias longas. 2 semanas depois, acharam o carro dele num estacionamento no Galeão, com a chave na ignição. O corpo nunca apareceu. Ele não foi executado com tiro de fuzil e jogado no mato. Ele foi demitido, apagado da planilha de forma silenciosa, cirúrgica, como uma empresa demite um executivo que roubou. Foi aí que eu ouvi a frase pela primeira vez, de um dos caras mais antigos: o poder de verdade não grita, mano, ele sussurra. E o sussurro do doutor era uma sentença de morte mais final que qualquer tiro de AR-15. Aquele dia no sítio, aquela cena do BN de cabeça baixa, me quebrou. Toda a minha vida, toda a minha luta, o sangue que eu derramei e vi ser derramado, tudo perdeu o sentido. A lealdade, a família, a guerra contra o sistema. Era tudo uma farsa. Uma peça de teatro bem montada para manter a gente ocupado se matando no palco. Enquanto o dono do teatro ficava na plateia, no ar-condicionado, lucrando com a bilheteria. Nós éramos só as peças descartáveis num tabuleiro que nem era nosso. A gente morria e era substituído no dia seguinte por outro moleque com o mesmo sonho de virar rei, sem saber que o rei de verdade nunca pisa no tabuleiro. Ele só move as peças, e quando uma peça começa a entender o jogo, ela não é promovida a jogador. Ela é tirada do jogo, para sempre. E naquela noite, olhando para o rosto calmo e sem expressão do doutor, eu soube que eu tinha começado a entender o jogo e que meu tempo estava, perigosamente, se esgotando. Tinha um cara, mano. O nome dele era Léo. A gente cresceu junto, no mesmo beco, soltando pipa na laje, roubando manga do quintal do vizinho, jogando bola no campinho de terra, que quando chovia, virava um lamaçal só. Léo era mais que um amigo. Era meu irmão de outra mãe. A gente se conhecia pelo olhar, tá ligado? Eu sabia quando ele estava mal, só pelo jeito que ele chutava uma pedrinha no chão. Quando eu entrei pra vida, ele veio junto uns 2 anos depois. Não tinha o mesmo sangue frio que eu. O coração dele era mole demais pra essa porra. Mas era leal. Leal pra caralho. Ele virou um dos meus. Cuidava da segurança de um dos pontos de venda. Ele não era um soldado de guerra. Era mais um cara do desenrolo, da conversa, de acalmar os ânimos. Era a parte humana que eu estava perdendo dentro de mim. A gente se encontrava de vez em quando, bebia uma cerveja, falava da vida, lembrava dos tempos de moleque. Ele era meu único elo com o garoto que eu tinha sido antes do fuzil, antes do dinheiro, antes do doutor. O problema do Léo era a boca e a cachaça. Quando bebia, falava mais que o homem da cobra. Numa festa de aniversário de um dos vapores, ele bebeu demais. Tava lá se achando o importante, contando vantagem para uma novinha. E no meio do papo furado, ele soltou: "Tu acha que o BN é o chefão? Que nada. O BN treme na base pro doutor. O cara lá da barra que manda nessa porra toda." Ele falou baixo, mas num mundo onde as paredes têm ouvidos e a inveja tem boca, um sussurro bêbado vira um megafone. A mina que ele estava querendo impressionar era ficante de um outro cara, um Zé Ruela, que queria o lugar do Léo. O cara não perdeu tempo. No dia seguinte, a fofoca chegou no ouvido do BN, mas não chegou como fofoca. Chegou como traição, como quebra de sigilo, como um risco para o negócio. O Léo, sem querer, tinha falado o nome proibido.
tinha confirmado a existência do fantasma para alguém de fora do círculo de confiança. E nessa empresa, parceiro, vazamento de informação não se resolve com advertência. Se resolve cortando a fonte. 2 dias depois da festa, o BN me chamou no quartinho dele, nos fundos da Associação de Moradores. O lugar fedia a cigarro e a café velho. Ele não me olhou nos olhos. Ficou olhando para uma planilha no computador, como se estivesse analisando números, não a vida de um homem. A voz dele saiu fria, sem emoção nenhuma, como um gerente de RH falando de um corte de custos. Sombra, o Léo virou um passivo de comunicação, um risco operacional. Ele falou o que não devia, para quem não devia. Comprometeu a segurança da firma. Ele fez uma pausa, clicou em alguma coisa no mouse e finalmente olhou para mim. O olhar era de gelo. A ordem de cima é para descontinuar o ativo. Resolve essa parada hoje, discreto, sem alarde. Faz parecer um acidente, uma briga de bar, sei lá. Só limpa a planilha. Descontinuar o ativo. Limpar a planilha. Era assim que eles falavam da morte do meu irmão. Não era sobre justiça ou traição. Era sobre contabilidade. O Léo tinha virado um número vermelho na porra de uma planilha. E a borracha era eu. Meu mundo caiu, parceiro. Eu saí daquele quartinho com as pernas bambas. Minha cabeça girava. Matar o Léo, o moleque com quem eu dividi o pão, a bola, os sonhos. Como eu ia olhar para a mãe dele depois. Como eu ia apagar da memória o riso frouxo dele, as piadas sem graça. A noite toda eu andei de um lado para o outro no meu apartamento. A pistola na cintura pesando 1 tonelada. De um lado, a minha vida. Se eu desobedecesse, a próxima cabeça a rolar era a minha, sem dúvida. O sistema não perdoa falha nesse nível. Do outro lado, a minha alma. O que sobraria de mim se eu fizesse aquilo? Eu seria só mais um deles. Um monstro de terno ou de fuzil, tanto faz. Um contador de corpos. Lembrei do dia em que o BN pagou o hospital da minha mãe. A dívida. Mas que porra de dívida era aquela que me cobrava a vida do meu melhor amigo? Foda-se a dívida, foda-se o BN, foda-se o doutor. Naquela madrugada, olhando o sol nascer por trás do morro, eu tomei minha decisão. Eu não ia ser a borracha de ninguém. Chamei o Léo no rádio, usei um código nosso de moleque. Falei para ele me encontrar perto da cachoeira, um lugar afastado, que a gente ia para fumar e falar da vida. Ele chegou sorrindo, sem saber de nada. E aí, Sombra, qual foi a fita? Meu coração estava na mão. Eu não enrolei. Olhei no olho dele e soltei a real. Mano, eles mandaram te apagar. O BN me deu a ordem, por causa daquela fita que tu falou na festa. O sorriso dele morreu. O rosto ficou branco. Ele começou a tremer. Mas foi da boca para fora. Eu tava bêbado. Eu segurei ele pelos ombros. Não interessa, porra. Para eles, você é um risco. Agora escuta, não tem tempo. Eu trouxe uma grana para você. Pega isso, vai pra rodoviária agora. Pega o primeiro ônibus para qualquer lugar longe pra caralho. Troca de nome, de vida, some do mapa. Queima teu celular. Nunca mais liga pra ninguém daqui. Entendeu? Ninguém. Eu enfiei o bolo de dinheiro na mão dele. Ele me abraçou, chorando. Obrigado, irmão. Obrigado. Vai, porra, vai. Eu gritei e vi meu melhor amigo correndo pro meio do mato, desaparecendo talvez para sempre. Voltei para a comunidade com um plano na cabeça. Um caô bem montado. Fui direto no BN. Minha cara era a imagem do dever cumprido. Falei que tinha levado o Léo para um bar em Duque de Caxias para beber uma antes do desenrolo. Lá, eu disse que uns caras de outra facção reconheceram ele e a parada virou um tiroteio. Falei que o Léo tomou um tiro no peito e que eu tive que sair fora antes que a polícia chegasse. Para dar mais peso na história, dei um tiro de raspão no meu próprio braço, num beco escuro,
antes de ir falar com ele. A dor era um lembrete do risco que eu estava correndo. O BN olhou para o meu braço sangrando, olhou nos meus olhos e pareceu acreditar. Bom trabalho, Sombra. Vai cuidar disso aí. O prejuízo do Léo a gente bota na conta do inimigo. Ele virou de volta para o computador, como se nada tivesse acontecido. A linha da planilha tinha sido deletada, mas eu sabia, parceiro, que a minha estava piscando em vermelho. O sistema não era burro. Uma hora ou outra, a verdade ia aparecer. E eu precisava estar bem longe quando isso acontecesse. Aquela noite, deitado na cama, com o braço ardendo, a ficha caiu de vez. Se eles mandaram matar meu irmão, um cara leal que cometeu um deslize de bêbado, com essa frieza toda, o que eles fariam comigo? Eu não era um Zé Ninguém. Eu era o segurança do chefe. Eu tinha estado no sítio. Eu vi o rosto do doutor. Eu sabia dos contratos, das planilhas, dos nomes. Eu não era um passivo. Eu era uma bomba atômica ambulante. A minha cabeça não valia só o preço de uma traição. Valia o preço de um império. A decisão de fugir, que antes era uma ideia distante, virou uma necessidade urgente. Uma questão de sobrevivência. Eu não ia esperar eles decidirem que eu era o próximo ativo a ser descontinuado. Eu ia dar o fora, ia sumir, ia tentar o que o Léo estava tentando naquele exato momento, renascer em outro lugar, com outro nome, longe daquela guerra que eu finalmente entendi que não era minha. A fuga não era mais uma opção, era o único caminho. Nos 6 meses seguintes eu vivi uma vida dupla. Por fora, eu era o Sombra de sempre. Leal, eficiente, silencioso, o soldado perfeito. Mas por dentro, eu era um fugitivo planejando cada passo. Eu parei de gastar. Todo centavo que eu ganhava ia para uma mochila escondida no forro do meu guarda-roupa. Eu juntei quase R$100.000. Grana para começar de novo em qualquer lugar. O mais difícil era a identidade. Eu não podia sumir e continuar sendo eu mesmo. Eu precisava de documentos novos, limpos. Lembrei de um contato antigo, um cara de São Paulo que falsificava qualquer coisa, mas cobrava caro. Fiz uma viagem de bate e volta, num fim de semana, com a desculpa de visitar uma tia doente. Paguei 20 mil por uma identidade e uma CNH novas. O nome no documento era Ricardo Souza. Um nome comum, anônimo. Passei semanas treinando a assinatura, decorando a data de nascimento falsa, o nome dos meus pais inventados. Eu estava criando um personagem e a minha vida dependia da minha atuação. A noite da fuga foi uma terça-feira, 14 de novembro. Chovia fino, uma garoa que deixava o ar pesado e as ruas da favela brilhando sob a luz amarela dos postes. Esperei dar 3 da manhã, o horário em que até os ratos dormem. Minha mãe já estava dormindo há horas. Deixei um envelope com R$50.000 debaixo do travesseiro dela, com um bilhete que dizia: "Mãe, precisei fazer uma viagem de trabalho longa. Te amo, se cuida." Cada palavra era uma facada no meu peito. Eu não podia me despedir, não podia explicar. O silêncio era a única forma de protegê-la. Peguei a mochila com o resto do dinheiro e os documentos novos. Não levei roupa, não levei foto, não levei nada do meu passado. Só a grana e a esperança. Desci as escadas do beco em silêncio, cada passo um adeus. Na entrada da comunidade, passei pelo olheiro da madrugada. Um moleque novo que me olhou com admiração. Acenei com a cabeça, como se estivesse indo para mais uma missão. E eu estava, a mais importante da minha vida. Cheguei na rodoviária Novo Rio antes do sol nascer. O lugar tinha aquele cheiro de mijo e café requentado, cheio de gente com cara de cansada, indo ou vindo de algum lugar. A paranoia bateu forte. Cada policial que passava por mim parecia que ia me parar.
Cada cara de jaqueta preta parecia um soldado da facção enviado para me buscar. Eu me sentia nu, exposto. Comprei uma passagem para o destino mais longe que vi no painel. Foz do Iguaçu, quase na fronteira. Paguei em dinheiro e entrei no ônibus sem olhar para trás. Foram 22 horas de inferno. Eu não dormi um minuto. A cada parada, em cada cidadezinha com nome estranho, meu coração gelava. Eu olhava pela janela, procurando por um carro suspeito, por alguém entrando no ônibus que parecesse fora do lugar. O cara do meu lado roncava. Uma mulher na frente assistia um filme no celular. E eu ali, preso na minha cabeça, revivendo cada erro, cada morte, cada escolha que me levou até aquele assento fedorento, fugindo como um rato. Quando desci em Foz, o bafo quente e úmido da cidade me atingiu. Era um mundo diferente. O sotaque era outro, as pessoas eram outras. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia meu nome, de onde eu vinha, o que eu tinha feito. Pela primeira vez em anos eu era anônimo. E a sensação foi aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Aluguei um quartinho numa pensão barata e passei a primeira semana só dentro dele, comendo pão com mortadela e assistindo TV. Aos poucos, a paranoia foi diminuindo. Comecei a sair, a andar pela cidade. Arranjei um emprego de ajudante de pedreiro numa obra. O trabalho era duro, o sol era quente, e eu chegava em casa todo quebrado. Mas o dinheiro, mesmo que pouco, era limpo. Era meu. Pela primeira vez na vida, eu não devia nada a ninguém. Eu era só o Ricardo, um cara de São Paulo que veio tentar a vida na fronteira. E devagar, eu comecei a acreditar na minha própria mentira. Foi numa loja de material de construção que eu a conheci. O nome dela era Júlia. Ela trabalhava no caixa. Tinha um sorriso que, puta que pariu, desmontava qualquer marra. Eu fui comprar cimento e saí de lá com o número do telefone dela. Começamos a sair. Contei para ela a minha história inventada, que meus pais tinham morrido num acidente, que eu não tinha mais ninguém e vim para Foz recomeçar. Ela acreditou. Ela cuidou de mim, me mostrou que a vida podia ser mais do que só sobreviver. O amor dela foi a coisa mais real que aconteceu na minha vida de mentira. A gente começou a namorar, depois alugamos uma casinha simples, nos casamos no civil. Ela era professora de escola primária. Uma pessoa boa, pura, que não merecia a escuridão que eu carregava dentro de mim. Mas eu a amava tanto que jurei que aquela escuridão nunca chegaria nela. Eu ia ser o Ricardo para sempre, por ela. 1 ano depois do casamento, ela me deu a notícia. Tava grávida. Mano, eu chorei igual criança. Ali, segurando a mão dela, com aquele teste de farmácia positivo, eu senti uma felicidade que nenhuma grana, nenhuma arma, nenhum poder jamais me deu. Foi um filho, um menino. Demos a ele o nome de Lucas. No dia em que eu segurei meu filho no colo pela primeira vez, naquele hospital com cheiro de vida nova, eu olhei para aquele rostinho amassado e jurei que ele nunca ia conhecer o mundo de onde eu vim. Ele ia ter um pai, ia ter uma família, ia ter um nome limpo. Ele ia ter a chance que eu nunca tive. Naquele momento, com minha mulher do meu lado e meu filho nos meus braços, eu me senti completo. O Sombra tinha morrido na estrada, em algum lugar entre o Rio de Janeiro e o Paraná. Eu era o Ricardo, pai de família, trabalhador. Eu tinha vencido. Eu tinha escapado do inferno. Pelo menos era o que eu pensava. A paz, parceiro, durou exatos 3 anos, 4 meses e 18 dias. Eu sei o dia exato em que ela acabou. 12 de maio de 2023. Era uma sexta-feira. O céu estava limpo, o sol da tarde entrava pela janela da cozinha e eu estava feliz. Não era uma felicidade de adrenalina, de dinheiro no bolso. Era uma felicidade calma, morna, que vinha de dentro. Eu tinha acabado de chegar da obra, tomado um banho, e a Júlia estava na cozinha,
fazendo café. O cheiro enchia a casa. O Lucas, com 4 anos, estava na sala, montando um quebra-cabeça no chão. A Júlia estava grávida de 5 meses. A gente ia ter uma menina. A barriga dela já estava redonda, linda. Eu estava encostado no batente da porta, olhando para aquela cena, e pensei: é isso, eu consegui. Pela primeira vez na vida, eu não era o Sombra fugindo de alguma coisa. Eu era o Ricardo chegando em casa. Eu tinha um lar, uma família que me amava, um futuro. Eu estava em paz, mano. Uma paz que eu achava que tinha conquistado na marra, que era minha por direito. Que idiota. A paz não era minha. Ela só estava alugada. E o dono do imóvel veio buscar a chave de volta. Foi quando o carro parou na frente da nossa casinha simples, de muro baixo e portão de ferro. Não era um carro qualquer. Era um Audi A8 preto, igualzinho àqueles do sítio, com os vidros tão escuros que pareciam engolir a luz do sol. Meu coração parou. O tempo congelou. O som do meu filho brincando ficou distante. Eu vi um homem descer do banco do carona. Ele não parecia um bandido. Tinha uns 40 e poucos anos, cabelo bem cortado, usava um terno cinza claro, sem gravata, e sapatos caros. Carregava uma pasta de couro na mão. Parecia um executivo, um advogado, alguém que ia te vender um seguro de vida. Ele andou devagar até o meu portão, sem pressa, e me chamou pelo meu nome. Não o meu nome falso. Ele me chamou pelo nome que eu não ouvia há mais de 3 anos. Sombra, podemos conversar? A voz dele era calma, educada, quase amigável. E foi essa calma, parceiro, que me deu mais medo do que qualquer fuzil apontado para minha cara. O monstro não veio com chifres e garras. Ele veio de terno, com um sorriso polido e o cheiro de um perfume caro. Ele não forçou a entrada. Apenas me entregou um envelope pardo pela grade do portão. Acho que isso é seu, ele disse, com a mesma tranquilidade de quem entrega uma correspondência. Minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia abrir. Dentro não havia texto. Havia fotos. A primeira era da Júlia, tirada naquela manhã, saindo da escola onde dava aula, sorrindo para uma colega. A segunda era da minha mãe, Dona Cida, sentada na cadeira de balanço na varanda do barraco que eu reformei para ela, lá na Rocinha. A terceira era uma foto aérea da minha própria casa, aqui em Foz, tirada por um drone, mostrando o Lucas brincando no quintal. Eles sabiam tudo. E então, a última foto, a mais cruel, a que quebrou a minha espinha e roubou meu ar. Era uma cópia do ultrassom da minha filha, a que ainda nem tinha nome. No canto da imagem, dava para ler o nome da clínica, a data e o nome da paciente, Júlia. Eles não estavam só me vigiando. Eles estavam dentro da minha vida, dentro do útero da minha mulher. Eles tinham o meu futuro nas mãos, em uma foto 3x4. O homem de terno esperou. Meu choque passar. Ele me viu cambalear, me apoiar no portão para não cair. Então ele falou, a voz baixa, como se estivesse me dando um conselho de negócios. Sua liberdade não foi uma fuga, Sombra. Foi uma licença não remunerada. Uma folga que a diretoria te deu para resolver questões pessoais. Mas a licença acabou. Temos um novo projeto no Rio e sua expertise é necessária. Ele olhou no relógio. Você tem 48 horas. Domingo, às 6 da tarde, esteja no ponto de ônibus da entrada de Petrópolis. Um carro vai te pegar. Se você não estiver lá, a ordem de descontinuação de ativos será executada. E dessa vez, a planilha é maior. Inclui uma senhora na Rocinha, uma professora em Foz do Iguaçu e uma criança de 4 anos. Ele fez uma pausa e o sorriso de canto de boca apareceu. Ainda não incluímos o feto, mas podemos abrir uma exceção. Ele se virou, entrou no carro e sumiu, deixando para trás só o cheiro de pneu no asfalto
e a ruína da minha vida. Eu fiquei ali, paralisado, com aquelas fotos na mão. O mundo ao meu redor perdeu o som e a cor. Eu ouvia o riso do meu filho vindo da sala, mas parecia que vinha de outro planeta. O cheiro do café da Júlia me deu enjoo. A realidade me bateu com a força de um trem. Eu nunca estive livre. A coleira sempre esteve no meu pescoço. Eu só não a sentia porque eles a deixaram frouxa. Eles me permitiram fugir. Eles me observaram construir uma nova vida, me apaixonar, ter um filho, sonhar com outro. Eles não fizeram isso por misericórdia, parceiro. Eles fizeram por estratégia. Eles me deixaram construir a minha própria jaula, forjar as minhas próprias correntes, porque eles sabiam que ameaçar a vida de um soldado é uma coisa, mas ameaçar a vida da família dele, isso não te quebra, isso te pulveriza, te transforma em pó, te faz obedecer a qualquer ordem, não por lealdade, mas pelo terror absoluto de perder tudo o que te tornou humano. Eu não era mais um fugitivo, eu era um refém, e o resgate era a minha própria alma. É por isso que eu tô aqui agora, nesse quarto de hotel imundo, em algum lugar que nem sei qual é, gravando essa fita. Depois que o homem foi embora, eu entrei em casa, abracei minha mulher e meu filho com uma força que os assustou. Inventei a pior mentira da minha vida. Falei que minha mãe estava morrendo, que eu precisava ir pro Rio urgentemente. Mandei a Júlia, grávida, arrumar uma mala com o Lucas e ir para casa da irmã dela, em outra cidade. Jurei que em uma semana eu estaria de volta. O jeito que ela olhou para mim, com os olhos cheios de preocupação e amor, aquilo me rasgou por dentro. Eu a vi partir, levando meus 2 filhos, o que nasceu e a que ia nascer, para longe de mim, talvez para sempre. Eu não fui para o ponto de ônibus em Petrópolis. Eu fugi de novo. Mas dessa vez, não é para salvar a minha pele. É para queimar a porra do sistema inteiro. Eles podem vir me buscar. Eles vão me achar. Eu sei disso. Eu respiro, mas já estou morto por dentro. A única coisa que me mantém de pé é a chance de que essa história chegue até você. O que eu quero que você entenda, mano, é que essa guerra que você vê na TV é uma farsa. A guerra às drogas é o negócio mais lucrativo que existe. E não é pra gente que tá no morro, é pra eles. Enquanto a gente tá se matando por um pedaço de chão, eles estão vendendo segurança privada, blindando o carro, ganhando eleição com discurso de medo e superfaturando o contrato de construção de presídio. Nós somos o produto e o marketing ao mesmo tempo. O verdadeiro inimigo não tem a minha cara, não fala a minha gíria e não usa fuzil. O inimigo tem o dobro da minha idade, usa terno de linho, tem retrato da família na mesa de mogno e janta em restaurante com estrela Michelin. Ele é o doutor. E ele não mora na favela. Ele mora numa cobertura de frente para o mar, num condomínio onde o caveirão da polícia nunca vai entrar, a não ser para fazer a segurança da festa de fim de ano dele. A gente morre para manter o padrão de vida dele. Essa é a verdade que eles não querem que você saiba. E você, que tá aí me ouvindo, no conforto da sua casa, talvez julgando o moleque que entrou pro crime, você ainda acredita no que o jornal te mostra toda noite? Você ainda acha que o problema do Brasil é o traficante do morro? A gente é só a febre, parceiro. A doença tá em outro lugar. Tá nos palácios, nas salas de diretoria, nos escritórios de advocacia. Tá escondida atrás de um CPF limpo e de um imposto de renda declarado. Eles me transformaram num monstro e depois me usaram para justificar a própria existência deles. E agora, eles querem me silenciar. Mas a verdade, uma vez dita, não pode ser apagada. Ela fica no ar, como pólvora. Se essa história te fez pensar diferente sobre o que você acha que sabe, se te fez questionar quem são os verdadeiros bandidos,
se inscreve aí no canal, porque tem muito mais coisa que eu ainda não contei. E eu vou contar até o meu último suspiro.